Professor, a tal da linguagem neutra, ela existe? Olha, bom dia a todos os ouvintes. Não, lamento muito informar-o, então explicarei. Não existe a linguagem neutra. A linguagem, ela, desde tempos imemoriais, ela já se posiciona entre o indivíduo A e o indivíduo B, né? Inclusive para coisas meio neutras, como a cadeira, o quadro, a porta, a janela, o chão. O que eu tenho notado é assim uma tentativa de criar uma situação, talvez ideológica, de fazer uma diferenciação como se fosse um terceiro gênero, o que fere um pouco a lógica da própria língua. É isso, resumidamente. Agora, professor, Vai perguntando. Oi, pode prosseguir, professor. Fica à vontade. Não, pode perguntar, porque eu acho que é mais prático eu ir respondendo às indagações. Então, como o professor disse, a linguagem neutra. Agora eu pergunto, professor, o gênero neutro, ele existe na língua portuguesa, esse gênero, o tal do gênero neutro? Não existe gênero neutro. Tanto para pessoas quanto para objetos, animais. Vamos pegar assim, no caso dos animais, o cachorro, a cadela, o gato, a gata, né? Certas palavras são comuns de dois. Esse E que está sendo usado, ele não tem essa função de criar um gênero neutro, e sim, por exemplo, aquele que, estudante, aquele que estuda, ouvinte, aquele que ouve, participante, aquele que participa, escrevente, aquele que escreve. O que também não é uma regra 100% geral. Vamos pegar o pianista, a pianista, o dentista, a dentista. Então é uma coisa assim meio esquisita, desculpe o termo, essa tentativa de criar um gênero neutro a partir de um gênero que não existe. Talvez em outras línguas exista. A inglesa tem, mas a língua portuguesa não tem. Talvez para alguém fique meio esquisito dizer, mas uma porta, né, que é feminina, é a porta. Bom, ela é a porta, como é o quadro negro, né? Agora, em tese não tem por que criarmos, e eu até acho assim que é meio que, desculpe o termo, forçar a barra. Ela é uma tentativa meio exclusiva, não inclusiva, porque pense nas pessoas surdas, mudas ou disléxicas, ou pessoas que eventualmente têm necessidade de usar um software. Então, a própria lógica da língua fica meio truncada ao ter que criar uma oração alterando um gênero que já existe, né? O rapaz, a moça, o moço, a moça, o rapaz, a rapariga, o homem, a mulher, o aluno, a aluna. Isso já existe e é de uma certa lógica que não deve ser, digamos, modificada de pronto, sem necessidade. Agora, professor, eu gostaria de saber da sua opinião, porque Claro. com esse novo governo que nós já estamos aí já partindo, né, hoje faz um mês já desse novo governo, algumas pastas lá do governo Lula, algumas secretarias já estão emitindo alguns documentos, professor Paulo, já com essa tal da linguagem neutra. Gostaria de saber a sua opinião. O governo, ele está forçando a barra, como o professor falou aí durante a explicação, em relação a esse termo, essa linguagem neutra, já que em alguns documentos e alguns comunicados oficiais do governo já estão utilizando essa tal da linguagem neutra, professor? Olha, honestamente, eu não gostaria de trabalhar tanto o viés político, mas a impressão que dá, sim. Eu li alguma coisa no passado, porque uma rede aqui de Ponta Grossa, um ex-aluno meu pediu, nós fizemos isso via Google Meet, duas alunas do curso de jornalismo me entrevistaram no passado, e eu, naquele processo, detectei que há quase 50 projetos de deputados estaduais do país todo contra essa proposta atual de uma língua neutra, uma linguagem neutra. Então, dá a impressão, sinceramente, que é uma intenção política, um viés político, criar uma ideologia cá entre nós, sem necessidade.
não tem necessidade de fazer isso. Então, achei interessante esse detalhe para comentar, que já existe um movimento contrário à proposta de implantação de uma linguagem neutra nas escolas. As escolas não querem. E tem uma lógica tremenda. Por que complicar uma coisa que não precisa? Um outro comentário: a língua portuguesa não é exatamente uma das mais fáceis no mundo. Ela tem nuances, tem algumas dificuldades, tá? Regras, exceções, talvez exceções de exceções. Então, se nós pudermos simplificar um pouco, ou se nós pudermos nos concentrar um pouco mais na língua portuguesa, está ótimo. Não há necessidade de explicar. Professor, nós temos aqui a participação do Gustavo, né? Nosso parceiro aqui também do Manhã Total. E o Gustavo sempre está comentando nos bastidores essa questão que nós estamos aqui abordando com o professor Paulo Rogério de Almeida. E daí, Gustavo, bom dia. Quer fazer uma pergunta para o professor? Bom dia, Marcílio, bom dia aos ouvintes da Lagoa Dourada, bom dia, professor, um prazer ter você com a gente aqui. Professor, a gente acompanha, né, alguns momentos, inclusive comentamos ontem, que existem algumas mudanças que ocorrem ao longo do tempo na língua portuguesa, inclusive algumas, eu me recordo algumas vezes que fala assim, olha, mudou uma palavra, mudou um jeito de pronunciar, enfim, colocam isso na língua portuguesa, né? Isso quer dizer a tal da corruptela, seria isso? Não, é tipo assim, uma palavra, ontem a gente falou do você, né? Então as pessoas acostumam tanto a falar o você, que daí um ano eles reúnem o professor como o professor Paulo, aí, que entendem do assunto, e falam, nós vamos a partir daqui aceitar na língua portuguesa a utilização da palavra você, por exemplo, né? E o senhor vê a possibilidade, porque a hora que fala nessa linguagem neutra, ela vem com algo muito amplo, né? Então ontem a gente comentou sobre o vós-me ser, o você, né? Que é alguma palavra específica, um termo específico, uma conjugação específica, e isso vem numa linha muito ampla. A gente vê no governo uma vontade de mudar um pouco isso, né? Você vê a utilização frequente aí de algumas palavras dessa linha. O senhor vê uma possibilidade de haver uma mudança legal, vamos dizer, do ponto de vista da linguagem brasileira, colocar isso como algo que exista dentro da linguagem? Olha, obrigado pela pergunta. Eu que agradeço. Um pequeno detalhe. Até o século, talvez, vou chutar, tá? Metade do século XIX, não existia a palavra você, era vossa mercê. Acontece que em um processo normal, mais lento, de popularização, o vossa mercê foi se transformando, vós-me-cê, até virar você. E talvez futuramente vire VC. É um processo lento. Então, se nós pegarmos 19 para 20, para 20 para 21, não é uma transformação tão notável que possa ser rotulada como grande transformação. E é um caso. Apenas um, e muito pequeno, diga-se de passagem. O que me parece agora é uma tentativa, vamos usar um termo, né, oficial, de criar uma situação nova que, no meu entender, vai complicar, em vez de facilitar. Vou te dar um exemplo bem concreto que não tem a ver com você. A minha experiência de 2 anos, não de 2 anos de UEPG, eu tenho mais de 30 anos de UEPG em língua portuguesa de jornalismo e em letras. Mas eu noto, por exemplo, que a palavra este sumiu. Então não é o jornalismo de Ponta Grossa. Ponta Grossa, Curitiba, São Paulo, Rio, Brasília, geralmente, e posso dizer geralmente, tá? O apresentador começa o programa dizendo assim, nessa edição mostraremos. Ora, permitam-me usar uma expressão muito simplória de um ex-aluno meu de letras, que disse assim, Paulo, é fácil, ó, este, presente, esse, passado. Pronto, resolvido o assunto. Resgatamos o este, neste e por aí vai. Ora, voltando ao assunto, não há necessidade mesmo de criarmos um terceiro gênero, oficialmente ou não oficialmente, porque nós já temos expressões específicas, típicas, e sim, a língua se transforma ao longo do tempo.
mas é uma transformação natural que deve surgir dos próprios falantes, usuários da língua, e não por imposição. Um exemplo bem ridículo. A Academia Brasileira se reúne e eles decidem que, por algum motivo lá que eu não sei explicar, vamos eliminar o este, não tem mais. Então qualquer situação atual é esse, qualquer situação passada é esse. Pronto. Estabelece como norma. Não tem lógica isso. É isso. Verdade. Professor, falando ainda do tal do você, o professor citou aí que não vai ser uma coisa assim que vai ser na força, né, que as coisas vão mudar. Mas nas redes sociais, professor, o tal do VC, né, que é uma abreviação de você, para escrever, pelo menos nas redes sociais, WhatsApp, enfim, Instagram, o tal do VC já está sendo muito utilizado. Como é que o senhor encara essa situação, hein, professor? Eu vejo como uma coisa natural. Só que eu quero fazer um alerta já, preocupação como orientador de TCC, minha preocupação não está no VC, minha preocupação está em que os textos estão sendo invadidos por fala. Vamos separar assim, fenômeno língua, estrutura, gramática, como deve ser, certo ou errado, não sei, mas é aquilo ali que está no livro. E a fala, a maneira como nós realizamos a língua. Então, se um nordestino fala verdinho, azulzinho, menininho, é a fala dele. Se um gaúcho fala tchê, vivente, é a fala dele. Tá? Mas o que eu noto é que essa fala contamina a língua. E notamos, então, nos textos, inclusive em alguns TCCs de jornalismo, em jornalismo não se chama TCC, é PEG, Programa Experimental de Jornalismo, expressões vindas da fala. E aí, vejam bem, não estou sendo radical. Se em um texto, num artigo, numa matéria aparece VC, não é que seja errado, mas, se possível, você. Notem, por favor, em várias matérias, em várias redes de TV, que a legenda aparece já com o VC, ou então o pra, em vez de para. Ora, não tem espaço de ver para A, por exemplo, põe um A craseado. Está resolvido o assunto. Tá? Ele foi à praia, ele foi para a praia. Resolvido o assunto. Então, esse VC é, digamos, o menor dos problemas. Se lá pelas tantas, daqui a 50, 200, mais anos, né, não tivermos mais a palavra você e só VC, não tem problema nenhum. Foi institucionalizado o termo VC. Mas é um processo bastante lento e, no meu entender, bem natural. Ele foi surgindo naturalmente e sendo incorporado pelas pessoas, pelos falantes e pelos escreventes. Como disse o professor, não vai, como o professor acabou de falar, né? Não vai ser uma coisa assim forçada, não vai ser uma... Não vai ser nada imposto, exatamente. Nada. Situação. A língua portuguesa ela é tão bonita, não é verdade, Gustavo? Ela tem uma... Eu considero ela em si, ela já é poética, a língua portuguesa, né? O falar português, ele é difícil, mas ao mesmo tempo é uma língua bonita, né? E aí a gente pega nessas, até que o professor estava comentando, a hora que você também tem dentro das pessoas que são as pessoas que devem tratar a língua de um modo com mais carinho, por exemplo, ele fala notas à imprensa, esse tipo de coisa, eu acho que é muito interessante você manter. Eu, às vezes, Marcílio, leio em casa alguns documentos antigos, né? E aí o professor deve acompanhar que alguns eu tenho até a dificuldade de entender. De você conseguir entender a frase como um todo. Que eu acho que é isso que o professor vem falando. Ele vem se atualizando, por exemplo, farmácia era com PH, né? PH, né? E aí a gente vem naquelas línguas, até o modo de escrever, a língua cursiva, aquela letra mais desenhada, que você vê às vezes em convites aí de formatura, de casamento, né? E aí ali você vê realmente um avanço natural, né? É um avanço natural da linguagem e que depois a gente admira, inclusive, aquela linguagem antiga e até a colocação, aquela formalidade maior, que fica bonito, né? É diferente, no meu ponto de vista, de você impor algo
que não existe hoje ainda no Brasil, né? Uma língua. Não é que no Brasil, eu, na realidade, acho o seguinte, né? Existe os gêneros e a gente tem que respeitar isso, inclusive, na linguagem. Veja que a questão de gênero, ela existe já definida há muito tempo. Não há necessidade de criar uma outra situação. A língua é muito bonita realmente, ela tem uma fluidez, ela tem uma maneira própria, é muito agradável ouvir. Agora, realmente, não exageremos. Eu não vou pegar o falar, digamos, de um Machado de Assis, não vou falar do texto dele, que é um texto lá de 1880, arredondando, e usar, não tem necessidade. Agora, não há necessidade também de simplificar com exagero. Eu me lembro de uma pesquisa que uma professora da USP fez, mas faz tempo, há mais de 10 anos ela fez, só que foi uma pesquisa intensiva de 10 anos. E ela pesquisou todos os calouros das universidades brasileiras, públicas e particulares. Ora, partindo do raciocínio de que os especialistas falam, preciso ter no mínimo umas 4.000 palavras para me expressar razoavelmente bem, ela detectou 250 palavras. Ora, a gente nota isso no dia a dia, na sala de aula. A dificuldade que, em alguns casos, a pessoa tem, e aí apela para aquele raciocínio. Tipo assim, e não sai disso. Cai a qualidade da comunicação. Cai a qualidade. Então, vejam bem, não estou sendo exagerado de querer valorizar apenas a língua em detrimento da fala. Agora, se uma pessoa elegantemente for a uma sala de aula, por exemplo, e falar bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia a todos, está tentando ser elegante. Só que me ocorre um raciocínio. Esse todos vai se referir a quantos por cento dos alunos? Se for a 1, 2, 5, um pouquinho mais que seja, até exagerar, 10%. Proporcionalmente irrelevante. Até porque a língua portuguesa tem esse lado, desculpe o termo, machista, de todos pegar todos. Sim, pegou todos, todas e outros todos, né? Todos. Eu comento uma coisa meio deselegante, assim, se eu for a um local e falar para 1.000 pessoas, 999 moças e um rapaz, tá? Eu voltarei a você e direi assim, falei a eles. E se eu levar um presente para cada uma dessas pessoas, elas deverão dizer muito obrigado, porque o masculino prevalece. Aí sim, talvez exista um machismo da língua portuguesa. Mas não o suficiente para que nós criemos uma terceira linha, um terceiro gênero, complicando um pouco o estudo que já não é dos mais fáceis. Entendi. Estamos chegando aqui no finalzinho da nossa conversa com o professor Paulo Rogério Almeida e hoje a gente está falando sobre essa polêmica toda aí dessa linguagem neutra, né? O tal do amigues, do todes e por aí vai. Professor, para encerrar, gostaria de saber, e os seus colegas de profissão, os demais professores, os seus pares, qual é o pensamento dentro da UEPG em relação a esse nosso tema, essa linguagem neutra? Eles concordam com o seu ponto de vista? São contra também com esta tal da linguagem neutra, professor? Duas situações. A situação geral não sei. Não houve momento de discussão, o atual reitor nunca puxou o assunto. Situação 2, no meu departamento. Vamos chutar assim, quase 50 professores. É um número bem pequeno de professoras que utiliza a expressão, vamos supor, alunos. A gente nota, por exemplo, nos e-mails, no WhatsApp, e sei que em sala de aula. Então, proporcionalmente, é um número bem pequeno de professores que usam essa expressão. Então, eu posso dizer que, em termos de departamento de estudos da linguagem, a maioria continua utilizando as expressões normais de alunos e alunas, e não alunos. Eu até acho estranho, porque se eu adotar alguma postura assim, fica esquisito, vamos supor, meio que em tom de brincadeira, meus amigos e minhas amigas, eu já estou dando a diferenciação pelo pronome. Então, não casa a coisa, sabe? É esquisita a expressão.
Então, normalmente não existe, ou no momento não existe, uma preocupação maior de trazer isso para a sala de aula. Agora, notem bem, como a minha disciplina em jornalismo é língua portuguesa e a minha disciplina em letras é gramática normativa, em princípio não estamos discutindo essas variantes que poderão um dia surgir. O que a gente nota hoje é mais uma imposição de gênero, de ideologia, e eu não sei até que ponto vai caminhar isso, mas acho que a gente deve discutir bastante isso, valorizando o estudo da língua portuguesa. Verdade. Estruturas básicas, ou ler mais para escrever melhor, sabe? Ler mesmo. bastante. Na minha opinião, assim, um texto está baseado em 2 pilares: coesão, que é gramática, e coerência, que é leitura. Quanto mais eu me dedicar a ler, mais elementos terei para redigir melhor e, consequentemente, falar melhor. Ótimo. Em outra oportunidade a gente vai falar com o professor mais sobre esse assunto e outros assuntos que são relacionados à nossa língua portuguesa. Gostaria de perguntar, mas não vai dar tempo ainda. O professor vai explicar para nós, porque tem uma diferenciação entre a língua e a linguagem, hein, Gustavo? A questão que ele está falando da fala, né, e da língua. O professor Gilmar nem está dando um bom dia para nós aqui, dizendo: grande professor Paulo Rogério, meu mestre na UEPG, Rádio Lagoa Dourada, devia explorar essa sumidade princesina. Nossa senhora, não, é outro cara. Professor, gostaria de agradecer as suas explicações. Já deixamos o convite feito, né? Em outra oportunidade, a gente volta aqui para a gente perguntar mais coisas, né? E o professor explicar sobre a nossa língua portuguesa. Obrigado pela entrevista, professor. Sempre às ordens, e não querendo bancar o chato, se não me engano, na Rádio T tem um programa chamado O Português do Brasil, com o professor Fulano de Tal. São gravações que estão lá. Bem lembrado, professor. Na Rádio T, que faz parte aqui do grupo GT com Gustavo, tem lá a participação, né? Tem espécie de um programete com o professor, ele sempre dando dicas importantes em relação à língua portuguesa. Conversamos aqui com o professor Paulo Rogério Almeida, que é professor de língua portuguesa do Departamento de Estudos da Linguagem da UEPG.